Então agora, para a gente designar um nome a um alceno, inicialmente a gente deve contar o número de carbonos existente na molécula e associá-lo ao prefixo correspondente. Então, é só atribuir à estrutura o seu devido prefixo, seguido da terminação em mais O. Então, esse aqui vai servir só para alcenos de até 3 átomos de carbono. Lembrando que alceno com um só átomo de carbono não existe. Tem que ser a partir de 2. Então, aqui a gente tem 2 átomos de carbono, et. Como há uma ligação dupla, em. E como é um hidrocarboneto, O. Então, esse é o eteno. Aqui a gente tem 3 átomos de carbono. Então, o prefixo para 3 é prop. Como eu tenho uma ligação dupla, o infixo vai ser em. E como é um hidrocarboneto, o sufixo vai ser O. Esse é o propeno. Agora, se a molécula possuir 4 ou mais átomos de carbono, é necessário indicar a posição da ligação dupla na molécula, por meio da numeração dos seus carbonos. E essa numeração vai ser feita enumerando os carbonos da cadeia a partir de uma das extremidades, de forma que a insaturação esteja no carbono de menor número possível, e na nomenclatura, essa numeração ela deve anteceder o infixo em, do qual é separado por um hífen. Então, no fim, a gente vai adicionar um sufixo O. Então, vai ser assim, o prefixo, seguido da posição da dupla ligação, seguida do infixo em, mais o sufixo O. Então, aqui a gente tem 2 exemplos. Aqui a gente pode perceber que nós temos 2 compostos distintos e os 2 possuem 4 carbonos na cadeia. Então, nesse primeiro, a dupla está aqui, mais perto da extremidade, e nesse segundo ela está bem no meio da cadeia. Então, são 2 compostos diferentes e a gente não pode chamar os 2 de buteno, porque eles precisam ter nomes diferentes para que um se distingua do outro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contar os carbonos dessa cadeia de modo a deixar essa dupla ligação com o menor número possível. Então, vamos lá. Começando por essa aqui. Temos 1, 2, 3, 4. A gente também pode contar no sentido inverso. 1, 2, 3, 4. Tá. Então, nessa primeira contagem, a dupla está no carbono 1. E nessa segunda contagem, a dupla está no carbono 3. Então, a contagem mais correta vai ser essa daqui de cima, no qual a dupla está no carbono 1. Então, para a gente dar um nome para essa estrutura, o que a gente vai fazer? Primeiro o prefixo, temos 4 carbonos, prefixo but. Aí vai seguir o infixo, né? Mas como a gente tem 4 carbonos e se trata de um alceno, a gente tem que indicar a posição da dupla ligação. Então, a posição da dupla neste composto é no carbono 1. Então, aqui a gente colocou 1. Depois do 1, que é a posição da dupla, vem o infixo em, e a gente finaliza com o sufixo O, porque se trata de um hidrocarboneto. Já esse composto aqui, vamos numerar ele. 1, 2, 3, 4. Numerando no sentido inverso. 1, 2, 3, 4. Bom, a gente percebe que na numeração de cima, a dupla se encontra no carbono 2, e na numeração de baixo, a dupla também se encontra no carbono 2. Então, aqui as contagens deram iguais. Então, a gente não precisa se preocupar, qualquer uma serve. Então, de qualquer forma, a dupla está no carbono 2, neste caso. Então, como a gente tem 4 carbonos, o prefixo vai ser but. Como a dupla está no carbono 2, a gente vai colocar ela na posição 2, aqui no nome. Como a gente só tem uma única ligação dupla, o infixo a ser utilizado é o em. E a gente vai finalizar com o sufixo O, porque é um hidrocarboneto. Ok? Vamos fazer mais exemplos. Temos mais 2. Esse aqui, vamos contar, fazer aquelas 2 contagens. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer a contagem no sentido inverso também. 1, 2, 3, 4, 5. Bom,
Na primeira contagem, a dupla se encontra no carbono 2 e na segunda contagem, a dupla se encontra no carbono 3. Então, a gente vai dar prioridade para qual contagem? Essa daqui de cima, né? De cor vermelha. Então, aqui, quantos carbonos a gente tem nessa cadeia? Temos 5. Então, o prefixo a ser utilizado vai ser pente. Como a dupla se encontra no carbono 2, porque é essa contagem aqui que a gente vai utilizar, a de cima, então a posição é 2. Como só há uma única ligação dupla, prefixo em. E a gente finaliza com O, que é um hidrocarboneto. Esse exemplo de cá, vamos fazer a contagem da mesma maneira. 1, 2, já foi direto. Tá, então a gente tem aqui duas contagens diferentes, né? Uma nesse sentido e a outra no sentido contrário. E a gente percebe que a dupla, na primeira contagem, está no carbono 3 e na segunda contagem também está no carbono 3. Então é a mesma coisa daquele exemplo lá, ela está bem no meio. Então a gente pode selecionar qualquer uma dessas duas contagens que a dupla está no carbono 3. Então aqui a gente tem um total de 6 carbonos na cadeia, o prefixo é X, seguido da posição da ligação dupla, que é 3, seguido do infixo, que indica a ligação dupla, que é em, seguido do sufixo O, porque se trata de um hidrocarboneto. Então, essa substância é o X3Eno. Então, até agora a gente trabalhou com alcenos com apenas uma única ligação dupla. Se a molécula possuir mais de uma ligação dupla, junto ao infixo em, a gente vai ter que escrever aqueles termos, né? Di, tri, tetra, penta, de acordo com a quantidade de ligações duplas, conforme a gente escreveu naquela tabelinha anterior, né? Então, a numeração dos carbonos vai ser feita de modo que ambas insaturações fiquem com os menores números possíveis. Então, se a gente fazer a contagem aqui, dessa cadeia aqui. Então, fazendo a contagem, a gente tem 8 carbonos e contamos dessa maneira de forma que as duas ligações duplas ficam com as numerações 2 e 4. Fazendo a contagem no sentido inverso, as duplas vão ficar com numerações 4 e 6. Então, em qual das duas, essas duas insaturações ficam com os menores números possíveis? É na contagem de cima, não é? Então, dupla no 2 e dupla no 4, ao invés de dupla no 4 e dupla no 6. Portanto, a numeração que nós vamos utilizar vai ser essa daqui de cima. A gente vai usar a vermelha. Então, para a gente dar nome a essa substância, a gente vai colocar o prefixo, que é referente a 8 carbonos, oct, seguido das posições das ligações dupla, 2 e 4, seguido do infixo, que indica a quantidade e a presença de duas ligações duplas, que é di-en, seguido do sufixo O, que indica que é um hidrocarboneto. Eu só gostaria de lembrar que esses alcenos com duas ligações duplas geralmente são chamados de alcadienos ou dienos. Então, pode ser que esses nomes apareçam também. Então, são alcenos com duas ligações duplas, dienos ou alcadienos. Este é outro exemplo. Vamos fazer a contagem de novo. Então, aqui nessa primeira contagem, a gente tem as duplas nos carbonos 2 e 4. Fazendo a contagem no sentido contrário, nós temos as duplas nos carbonos 1 e 3. Então, dessa vez, a gente vai preferir utilizar a contagem de baixo, que a gente obtém valores menores nas numerações das ligações duplas, né? Então, aqui as duplas estão no 1 e no 3, e aqui em cima elas estão no 2 e no 4. Então, a gente vai usar essa numeração de baixo para nomear essa estrutura aqui. Então, como a gente tem 5 carbonos, a gente vai usar o prefixo pente. Como as duplas estão nos carbonos 1 e 3, a gente coloca essas posições aqui, 1 e 3. Como são duas ligações duplas, a gente vai usar o infixo dien e finalizar com o sufixo O, para indicar que é um hidrocarboneto. Vamos fazer mais exemplos. Aqui a gente tem então duas estruturas. Essa primeira a gente tem, pode ver de cara que
nós temos 3 ligações duplas, então, ok. Primeira coisa que a gente vai fazer é contar. Então, contando, a gente vê que, nessa primeira contagem, as duplas se encontram nas posições 2, 4 e 6, e na segunda contagem, elas também se encontram nas posições 2, 4 e 6. Portanto, a gente pode escolher qualquer uma das duas, porque dá igual. Então, para a gente nomear essa substância, primeiramente o prefixo, que vai indicar a quantidade de carbonos na cadeia, que é 8, então é oct, seguido das posições das ligações duplas, 2, 4, 6, seguido da quantidade de ligações duplas existentes, então a gente tem 3, a gente vai usar o infixo tri-en, seguido do sufixo O para indicar que é um hidrocarboneto. E já aqui, fazendo a contagem, a de vermelho a gente tem as duplas nos carbonos 3 e 5, e na contagem no sentido contrário, a gente tem as duplas nos carbonos 1 e 3. Então, a gente vai dar preferência para essa contagem aqui, em que as duplas estão com os menores números possíveis. Então, esse composto tem 6 carbonos na cadeia, o prefixo X. As posições das duplas 1, 3. Como são duas duplas, o infixo será di-en, e a gente finaliza com o sufixo O para indicar que é um hidrocarboneto. E para a gente nomear os alcenos de cadeia fechada, também chamados de cicloalcenos, basta a gente contar o número de átomos de carbono existentes na molécula e associar ao prefixo correspondente. Então a gente vai adicionar o termo ciclo antes do prefixo, e se houver apenas uma única ligação dupla, é só atribuir à estrutura esse termo ciclo seguido do prefixo e depois a terminação em mais O. Então aqui a gente tem um ciclo de 5 carbonos. Então a gente vai adicionar a palavrinha ciclo. Como nós temos 5 carbonos, o prefixo é pent. E como há uma única ligação dupla, a gente só termina com em e O. Então esse é o ciclo penteno. Não há necessidade de indicar a posição da dupla, porque independente de onde ela esteja, a gente sempre vai começar a contar por ela, de modo que ela sempre adquira o número 1, que é o menor possível. Então, para ciclo alceno, a gente não vai precisar numerar a cadeia quando ele possui apenas uma única ligação dupla. Então, é mais simples, né? Funciona da mesma maneira que o ciclo alcanos. E já aqui a gente tem 6 carbonos formando esse ciclo. Então, a nomenclatura vai ser ciclo. O prefixo para 6 carbonos é X. Como há uma única ligação dupla, o infixo é en. E como é um hidrocarboneto, o sufixo é O. A nomenclatura dos alcinos vai seguir a mesma lógica da nomenclatura dos alcenos. Para a gente designar um nome a um alcino, inicialmente a gente tem que contar o número de carbonos existente na molécula e associá-lo ao prefixo correspondente. Então, depois é só atribuir à estrutura o prefixo seguido da terminação em mais O. Isso também é válido para 2 ou 3 carbonos, no qual a gente não vai se preocupar em contar, em indicar a posição da ligação tripla na cadeia. Então, aqui a gente tem 2 carbonos, então é et, certo? Seguido do infixo in, porque nós temos uma ligação tripla, e finaliza com O. Já ali, nós temos 3 carbonos, então, prefixo prop, como nós temos uma ligação tripla in, e a gente finaliza com O, que é o sufixo para os hidrocarbonetos. Agora, se a molécula possuir 4 ou mais átomos de carbono, é necessário indicar a posição da ligação tripla na molécula por meio da numeração dos seus carbonos. Então, essa numeração ela vai ser feita a partir de uma das extremidades, de forma que a insaturação esteja no carbono de menor número possível, e na nomenclatura ela deve anteceder o infixo in, do qual é separado por um hífen. Então, no fim, a gente vai adicionar apenas o sufixo O, para indicar que é um hidrocarboneto. Então, é a mesma coisa dos alcenos de cadeia aberta. É a mesma coisa. Então, vamos lá. Numerando, a gente percebe que a tripla está no carbono 2, numerando nesse sentido, e no sentido oposto, a dupla está no carbono, a tripla está no carbono 3.
Então, a numeração que a gente vai utilizar é essa daqui de cima. Então, como a gente tem 5 carbonos, o prefixo vai ser pente. Como a tripla está no carbono 2, vou colocar aqui na posição 2, o infixo que indica ligação tripla é in, e a gente finaliza com o sufixo que indica que é um hidrocarboneto, que é o O. Então, esse é o pente 2-ino. E já nesse outro exemplo, contando, a tripla está no carbono 2 e contando no sentido contrário, a tripla está no carbono 5. Então, novamente, a gente vai usar a contagem daqui de cima. Então, a gente tem 7 carbonos na cadeia, portanto, a gente vai utilizar o prefixo ept. A posição da tripla, 2. Como só há uma única ligação tripla, o infixo vai ser in e o sufixo O. Então, ept2-ino. Esse é o nome dessa substância aqui. Se a molécula possui mais de uma ligação tripla, junto ao infixo in, a gente tem que escrever di, tri, tetra, pente, conforme a quantidade de ligações triplas existentes. Então, a numeração dos carbonos vai ser feita de modo que ambas insaturações fiquem com os menores números possíveis. Então, a mesma coisa dos alcenos. Então, aqui a gente vai numerar. Numerando na parte de cima, no sentido dessa extremidade. Para essa, a gente tem as triplas nas posições 1, 5 e 9. No sentido contrário, a gente vai ter também nas posições 1, 5 e 9. Então, qual das duas a gente vai usar? Qualquer uma. Bom, como nós temos 10 carbonos na cadeia, o nome vai começar com o prefixo dec. Como as triplas estão na posição 1, 5, 9, a gente vai colocar essas posições. E como eu tenho 3 triplas, a gente vai usar o infixo tri-in, finalizando com o sufixo O para hidrocarbonetos. E já nesse exemplo aqui, contando da esquerda para a direita, a gente vai ter as triplas nas posições 2 e 6. E no sentido contrário, a gente tem a tripla nas posições 1 e 5. Então, qual que a gente vai usar? A contagem daqui de baixo, no qual as triplas se encontram com a menor numeração possível. Então, a gente tem 7 carbonos, o prefixo para 7, ept. As posições das triplas, 1 e 5. Como eu tenho duas ligações triplas, a gente vai usar o infixo di-in. E como é um hidrocarboneto, o sufixo O. Ept 1,5-diino. Esse é o nome dessa substância.